Bem-vindos ao Espaço Estudo. Continuamos com a prova do IBGE, feita pela banca OACP em 2019, para o cargo de analista censitário, na especialidade Gestão e Infraestrutura, prova do modelo 01. Ok? Curtam, inscrevam-se, notificações deixem ativadas e compartilhem os vídeos e o contato do canal. Bom, continuamos comentando as questões de português e terminamos agora. Primeiro, uma pequena observação que eu desenhei no último vídeo, mas esqueci de comentar. Se você errou, deixou em branco, ou acertou alguma questão, mas acertou chutando, todas essas formas aqui todos esses resultados, essas formas de você lidar com a questão, errando, deixando em branco, todas elas indicam que você não conhece o assunto, tá? Então, assim que você termina uma prova e que você confere o gabarito e identifica isso aqui, você precisa estudar imediatamente as questões que estão nessas situações. Por quê? Primeiro, porque o prazo de recurso é curto. Então, se você errou aquela questão, mas a própria questão estava errada, você precisa fazer o seu recurso. O mais importante é que quando você erra uma questão, ou deixa em branco, ou chuta, acerta, mas foi no chute, tudo isso indica o que está faltando para você ser aprovado no concurso. E, portanto, as questões que estão nessas situações são o seu melhor indicativo de como você precisa estudar. Errou, não soube, acertou, mas foi no chute? Estude para que isso não aconteça novamente, para não errar novamente. Volto a dizer, estes são os melhores indicadores do que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho na próxima prova. Estudar. E por que estudar imediatamente? Não apenas porque imediatamente após sair o gabarito, normalmente há um prazo curto para recurso. É porque imediatamente após você ter feito a prova, revoltado por ter errado, deixado em branco, né, ou só ter acertado por sorte, estudando nesse momento em que você está impactado por esse resultado, você não vai esquecer mais esse assunto, ok? Então estude imediatamente após a prova as questões que estiverem nessas situações, ok? Bom, vamos lá. A questão 11, assinar a alternativa que apresenta um exemplo de tratamento na segunda pessoa do singular. Pô, tá muito fácil porque já botaram aqui, né? Você é segunda pessoa do singular, tanto quanto tu, né? Portanto, aqui está claro que não é, né? Tem eu, tem nós, tem elas, tem isto, né? O evoluir como. Portanto, aqui não há muitas dúvidas, é a letra C mesmo. Aqui, se você quiser variar a percepção que tem sobre você, precisa alterar seu diálogo interior. Se então precisa, isso inclusive nos lembra as situações da lógica das proposições, né? É justamente uma relação condicional em lógica, né? O se então. Portanto, está aqui a condição. Obviamente, aqui nós não estamos discutindo tempo, não se está chegando a conclusão alguma, não se está fazendo uma concessão a alguma coisa, deveria ser assim, mas vai ser de outro jeito. E também nós estamos fazendo um contraste entre dois pontos. O que está acontecendo aqui é, se você altera seu diálogo interior, então varia a percepção sobre si mesmo, ok? Esta é uma condição para que isso aconteça. Então, letra A, condicional. A forma como você conversa consigo mesmo condiciona a sua capacidade. O termo de destaque poderia ser substituído adequadamente. Então, vamos lá. Aqui, você tem que ir até a gramática, porque esses termos eles estão todos listados lá entre os pronomes, dentro das classes de palavras, semântica, dentro da gramática, esses nomes estão listados. Então é bom que você leia essa lista, porque às vezes fica meio em dúvida, né? Bom, vamos lá. Então, o que indica um pronome relativo, né? Se refere a um termo que apareceu anteriormente, cujo indica posse, onde lugar, para qual é fim, e pela qual indica modo, portanto, é esta aqui, né? Porque isso aqui é forma como, ou seja, esse aqui é o modo como você conversa.
Cenário alternativo em que a palavra formada, assim como autoafirmação superagradável, é grafada sem hífen. Bom, novamente, aqui é uma hora que você tem que ir até a gramática. Essas coisas mudaram recentemente e são um pouco arbitrárias. Portanto, vamos lá. Auto, segundo a gramática, é considerado um pseudo-prefixo e sempre que ele for usado antes de H ou de uma vogal idêntica, no caso aqui esse é um pseudo-prefixo que termina em O, e a palavra seguinte começa com uma vogal idêntica. Então, nesses casos aqui, é necessário usar o hífen, né? Super-herói e super-requintado. Super tem duas situações em que deve utilizar-se o hífen. Quando o super está antes de H e quando o super está antes de R. As duas estão colocadas aqui, portanto, essas quatro têm hífen. Tá? E super salário não tem hífen pela mesma razão. É super, porém não está seguido por H ou por R. Portanto, aqui não haverá hífen. É esta aqui, ok? Essas quatro com hífen e esta aqui sem hífen. De acordo com o texto, é correto afirmar que, bom, finalmente uma de realmente interpretação, né? Até agora a gente não precisou olhar para o texto. Como vocês já devem ter lido o texto, então lá, conversar consigo mesmo pode combater a depressão. Olha, é importante você não trazer o seu repertório, as coisas que você sabe, as coisas que você pensa, as suas opiniões para a interpretação de texto. Isso aqui pode até ser verdade, só que não está aqui no texto. O texto não falou sobre depressão. Você pode concordar com essa ideia, só que ela não está de acordo com o texto, porque o texto não falou em depressão, ok? Vamos para as erradas. O diálogo interior só é possível a partir de um diálogo exterior, no qual está presente uma segunda pessoa. Isso também não foi colocado no texto. Agora, veja, isso aqui é a definição de uma terapia. Você tem um diálogo exterior com uma segunda pessoa, que seria um psicólogo, e isso te leva a reflexões sobre o seu interior. Isso aqui é algo que está na realidade de muita gente. Tá? As pessoas sabem que isso aqui é verdade, e isso chama-se terapia. Só que, mais uma vez, isso não está no texto. Então, se você olha para isto aqui, não, isso está certo, e vem aqui e automaticamente marca, aí você erra a questão. Não se esqueça, não traga o seu repertório. Tá? Atente ao que está no texto com precisão vocabular, ok? Exatamente o que foi dito e nada além. Falar consigo mesmo na primeira pessoa não ajuda porque isso não reflete como as outras pessoas falam conosco. Mais uma vez, você pode até concordar, pode até estar certo, só que o texto não dá explicação alguma para a razão pela qual é importante tratar a si mesmo na segunda pessoa. Diz que é importante, mas não diz por quê. Tá? Isso aqui não está no texto. As pessoas que não conversam com elas mesmas não têm autoestima. Olha, aqui é realmente a questão de interpretação. Perceba o seguinte, que o que está dito aqui no texto é que conversar consigo mesmo. Bom, vamos lá ao texto. Aqui eu destaquei o reforçar a autoestima. Perceba que o texto todo fala sobre um diálogo interior, uma conversa consigo mesmo, e aqui destaca que isso é uma ferramenta útil para reforçar a autoestima. Você só reforça o que já existia. Portanto, se você reforçava uma coisa, é porque você já tinha essa coisa. Então você não pode dizer que as pessoas não têm autoestima. Elas tinham, porém, se não conversam, não as reforçam. Portanto, a imaginação é importante no processo de melhora da autoestima? Sim, aparece bem aqui no final. Devemos imaginar futuras situações agradáveis, que seria o tema dessa conversa consigo mesmo. Então, está aqui correta. Aqui a 15, letra B. Ok? Muito obrigado. Boa sorte a todos aí no resultado final.